comum de ver, né? E aí você já vem com a pergunta, tá, prof, mas o que significa não ser autóctone? Não ser autóctone significa que não foi originário no continente. Nós, da pesquisa científica, a academia científica, não considera que o ser humano surgiu no continente americano. Tá, prof, como é que a gente sabe disso? É porque até então a gente só achou ossadas de Homo sapiens e de nenhum outro gênero Homo. Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo habilis, enfim, a gente só encontrou até agora no nosso continente Homo sapiens. Então, se ele não é originário daqui, a gente tem esse termo aí. Ele não é autóctone da América. Tudo bem? E aí, bom, se a gente sabe que ele não é originário da América, as perguntas vêm, né? Então, de onde eles vieram? Que caminhos percorreram? Quando chegaram à América? O que eu quero que você saiba com esse GIF é o seguinte, pessoal. Tem muita coisa ainda que a ciência tem que desvendar. É um assunto cheio de controvérsias. Você vai ver que eles acreditavam, a academia científica acreditava que o continente americano tinha sido povoado há 13 mil anos atrás, com o sítio arqueológico de Clovis, na América do Norte. Mas aí, conforme o tempo foi passando, foram encontrando ossos mais antigos. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que esse assunto, a academia científica tem várias divergências e tem muita coisa ainda a se descobrir. Então, são perguntas que algumas ainda não têm respostas, e na aula de hoje a gente vai ver as principais vertentes, as principais correntes de pensamento referente a esse assunto. Bom, uma outra coisa também que a gente tem que saber é, tudo que eu falar hoje é baseado em evidências científicas. Como você vê aí nessa imagem, né, tem vários artefatos, vários objetos, e aí na legenda ali embaixo tem o que é cada um. Nessa foto de uma escavação que está acontecendo num sítio arqueológico lá na Sibéria, foto de 2007, representa esse trabalho dos arqueólogos e dos paleontólogos, em que eles vão fazer escavações em sítios arqueológicos para achar coisas, vestígios de seres humanos e qualquer outro ser vivo, né? Porque tem ramos da biologia que trabalham não só com o ser humano, mas também com qualquer outro animal. Então a aula de hoje é baseada em evidências científicas, achadas em sítios arqueológicos. Bom, para a gente então começar a entender esse conteúdo, eu coloquei aí as duas primeiras grandes migrações para fora da África, porque para a ciência hoje, o ser humano vai surgir no continente africano. E aí, bom, se essa vida nasce lá e se espalha pelo mundo, quando teria ocorrido mais ou menos essas grandes migrações, essas levas de população para o mundo inteiro? Olha só, a primeira grande migração ocorreu por volta de 130 mil anos atrás. Lembrando que o Homo sapiens, do jeitinho que é hoje, tem mais ou menos 200 a 300 mil anos. Então, há 130 mil anos ocorreu uma grande migração do continente africano, hoje que os pesquisadores falam que houve uma grande seca, formação de grandes desertos, e aí a população precisou achar uma alternativa. E a segunda grande migração, só que essa não foi contínua, essa foi, digamos assim, picada em vários momentos, mas por volta de 80 mil anos atrás, uma outra migração africana vai se espalhar em outras partes do mundo. E aí a gente tem achados, né, achados arqueológicos, achados de ossadas de crânios humanos por todo o planeta. E aí, vamos entender então como é que esse ser humano chega no continente americano. A gente tem duas explicações principais. Na verdade, três, porque a primeira se ramifica em duas partes. A primeira explicação fala assim: os seres humanos chegaram no continente americano pelo Estreito de Bering, por terra e por mar. Daqui a pouco eu vou te explicar isso melhor. E a segunda explicação é por pequenas embarcações migrando de ilha em ilha. O Estreito de Bering é uma localidade que fica entre a Ásia, a Rússia, né, e o continente americano, onde hoje fica o Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho mais desse Estreito de Bering, então. Estreito de Bering, lá no primeiro mapa, o primeiro mapa acima dos GIFs aqui, circundado em roxo, é onde fica o Estreito de Bering. Então, os seres humanos teriam passado por essa região na última glaciação, ou seja, entre 15 e 20 mil anos atrás, na Era do Gelo, né? Por isso que eu coloquei esses GIFs aqui, é bem importante você lembrar que a gente passava por um momento de glaciação. Nesse momento de Era do Gelo, o ser humano passa de um continente para o outro. No segundo mapa, eu aumentei um pouquinho a visão para você entender,
Esse Estreito de Bering é um pedaço de mar que liga, na verdade, o Mar de Bering ao Mar Chuuk, que fica mais ao norte, lá no Ártico, e aí quase liga o continente asiático com a Rússia com o Alasca nos Estados Unidos. Não há uma ligação direta, mas é quase. Na última imagem, à esquerda do teu vídeo, você tem uma imagem de satélite dessa região. Até uma curiosidade, por satélite você consegue ver uma claridade maior nessa região. Ou seja, o oceano não é tão profundo assim. E aí você começa a entender, bom, se o oceano não é tão profundo assim nessas regiões, né, eu coloquei 30 a 50 metros de profundidade. Se há uma era do gelo, eu tenho a retração do nível do oceano, ou seja, o nível do mar era menor, e aí eu tenho duas possibilidades de travessia. A primeira, por território, pela terra, já que o mar ele é retraído por conta da era do gelo, né? O nível do mar é menor, então eu consigo atravessar onde hoje é o fundo do mar, eu conseguiria atravessar 15, 20 mil anos atrás, e eu consigo também, por exemplo, e essa é a teoria mais defendida hoje, que pequenas embarcações, pequenos barquinhos, por isso que na apresentação anterior ali eu coloquei um GIF de um barco, os seres humanos começaram a atravessar de um lugar para outro. Então, a profundidade menor, eu consigo passar pela terra, eu consigo passar por barcos ao redor, eu também consigo passar pela neve, pelo gelo, né, que está se formando ali. Só que você vai ver que é um território inóspito, é bem complicado de você ficar passando ali 82 quilômetros só de gelo. Então, hoje os cientistas falam em travessia pelo Estreito de Bering, através da terra, com o nível do oceano mais baixo, e através de pequenas embarcações ao redor desse território. Nessa imagem que apareceu aí para você, tem o Estreito de Bering, como seria uma representação atual. Então perceba, é um estreito porque eu tenho a ligação entre dois mares, o Mar de Chuuk e o Mar de Bering, e eu tenho os dois continentes, o asiático e o norte-americano, quase se conectando. Nessa região aqui era tudo gelo. Não dá para falar que era tudo gelo, mas boa parte era gelo e tinha território, né, terra firme ao redor. Então eu consigo atravessar de um continente para outro há 15 mil anos atrás. Então essa é a teoria que por muito tempo a gente falou. O ser humano chegou pelo continente americano atravessando o Estreito de Bering. Essa foto é uma foto da região, então perceba que é uma região totalmente inóspita, a diversidade de vida é bem pequena, então você imagina aí seres humanos atravessando tudo isso, por isso que a teoria de atravessar por barcos ao redor desse território, ela acaba sendo mais acreditada do que a teoria de ter atravessado caminhando. Pode ter acontecido as duas, mas é muito mais provável a travessia por barcos por essa região. E aí nós temos novas hipóteses sobre o povoamento da América. Por quê? Bom, se a gente olha o indígena atual do Brasil, um tupi-guarani, tem a foto de um bebê tupi-guarani, claramente ele tem traços asiáticos. Você percebe pela imagem de um bebê oriental que eu coloquei embaixo. Tá, então a gente sabe que a genética do indígena americano ela é muito semelhante aos povos asiáticos. Ok, mas aí a pergunta vem, como explicar então esse crânio que encontraram em Minas Gerais, que a gente batizou de Luzia, lá no sítio arqueológico de Lagoa Santa, e ele, fazendo a reconstrução facial, esse crânio de uma mulher, tem traços africanos, tem traços de aborígenes australianos. Então, para lá, será que só teve uma leva de pessoas asiáticas para o continente americano? Ou também teve uma leva de pessoas do continente africano e da Oceania, de origem de traços africanos, para o continente americano? Então, perceba que não houve só uma grande migração asiática. Também houve, é muito provável, pela evidência encontrada através do crânio da Luzia, que é o mais antigo, é o crânio mais antigo aqui da América do Sul, provando então que também houve uma leva, uma migração do continente africano para cá. E aí, esse mapa te mostra isso, né? Não só pessoas vindo da Ásia, mas também vindo da África, por pequenas embarcações também, né? Claro, eu quero que você imagine aqui pequenas canoas ou canoas super simples que possam carregar essas pessoas migrando de ilha em ilha, acabaram chegando no continente americano. Só para você ter uma ideia, a Niede Guidon, que é uma das principais pesquisadoras desse assunto aqui no Brasil, ela fala de uma migração não há 15 mil anos atrás, entre 50 e 100 mil anos.
Então perceba que entre a ciência ainda há muita divergência sobre quando realmente teria acontecido essas migrações. E aí, no mapa que você tem aí, são os sítios arqueológicos mais antigos do continente americano. Tem os números aí e os nomezinhos para você ver e pesquisar sobre eles. E no Brasil, nós temos dois principais, os mais antigos, de coisas mais antigas, que no mapa é o número 15 e 16. O número 15 é o sítio arqueológico, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá no Piauí, numa cidade chamada de São Raimundo Nonato. E o número 16 no teu mapa fala sobre o sítio arqueológico de Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, onde foi encontrada a Luzia. No número 15, nós temos o conjunto de pinturas rupestres mais antigos do continente sul-americano. No número 16, você tem o achado, então, do crânio mais antigo da América do Sul, que é o crânio da Luzia, com traços africanos. Acima de mim, eu coloquei indicação de alguns vídeos para você pesquisar sobre esse assunto. Então, é só colocar no YouTube lá, os povos de Lagoa Santa, que você vai ter um super vídeo sobre esse assunto. Você também pode escrever lá o fóssil de Luzia, Lagoa Santa, também é um vídeo muito interessante sobre a região. E um outro vídeo sobre o Parque Nacional Serra da Capivara, que fica lá no Piauí, onde concentra o maior número de pinturas rupestres e também as mais antigas do continente sul-americano. Patrimônio aí histórico mundial, mas está aqui no Brasil. Onde, por exemplo, a gente tem essas pinturas rupestres, né, as mais antigas aqui da América do Sul, na cidade de São Raimundo Nonato, no Parque Nacional Serra da Capivara. Para quem se interessa por esse assunto, eu tenho a indicação de outros 3 vídeos. O primeiro lá de cima é o do Walter Neves, um professor da USP, e é só você colocar no YouTube lá a Saga da Humanidade, ele vai ter uma série de aulas que ele fala sobre a evolução do ser humano e dos crânios encontrados pelo mundo, sobre paleontologia e antropologia. Embaixo tem o vídeo do Pirula, é só você colocar no YouTube lá de onde vieram os índios, ele vai falar desse momento, das migrações que chegaram no continente americano, e à direita nós temos do Pirula a Niede Guidon, tem uma foto dela acima e o vídeo dela sendo entrevistada na Roda Viva. É só colocar lá Niede Guidon, você vai ter muitas falas dela a respeito disso, do ser humano chegando na América e essas migrações quando teriam ocorrido. E a última indicação que eu dou para você é entrar nesse site que aparece aí na tela, que é do Museu do Homem Americano, onde vai explicar tudo o que eu falei aí para você. Resumindo a nossa aula de hoje, então, existem 2 explicações principais que falam sobre a chegada dos seres humanos ao continente americano. A primeira fala da travessia pelo Estreito de Bering na última era do gelo, atravessando pelo mar e pela terra, mas também a segunda teoria fala que os seres humanos chegaram ao continente americano por pequenas embarcações, de ilha após ilha, saindo do continente africano, mas também saindo do continente oceânico, por exemplo. Muito obrigado pela atenção, diga tchau.